Olá, meus queridos alunos do nono ano, vou fazer com vocês uma breve revisão do que a gente viu no mês de maio e junho. Então, nós vimos a estrutura da matéria. Tudo que existe, sendo vivo ou não vivo, é formado por átomo. Então, o que é o átomo? Representa a unidade básica que compõe a matéria. Nós estudaremos muito o átomo este ano. Então, tem aqui um exemplo do modelo atômico. Nós temos no núcleo do átomo prótons e nêutrons. Lembrando, como a gente viu em aula já, que os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica, e em volta, circulando esse núcleo, na região que a gente chama de eletrosfera, nós temos os elétrons, que têm carga negativa. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos então uma representação. Sólido, olha que interessante, as partículas elas são bem juntas, muito próximas uma da outra. Tem um exemplo aí do gelo. Sólidos, a gente consegue ver a forma e o volume dele. Então, os objetos, os materiais que são sólidos, você consegue ver a forma que ele tem e o volume que ele ocupa. Líquido, as partículas elas estão um pouquinho mais afastadas comparadas com um sólido, tá? Elas estão próximas uma das outras, elas não estão tão agrupadas como o sólido. O líquido, tem aí o exemplo da água. Nós não conseguimos ver a forma, ele ocupa a forma do recipiente, mas nós sabemos determinar o volume. Então, se eu falar para vocês 2 litros de água, vocês sabem o volume da água, 2 litros, tá? E temos aí o exemplo da fumaça ou do vapor de água, que é o estado gasoso. As partículas, elas estão bem distantes uma das outras. E não tem forma, eu não consigo ver a forma do gasoso, Por exemplo, o vapor de água, o ar atmosférico, você não consegue ver a forma e nem determinar o volume. Um sólido pode virar líquido? E um líquido pode virar o sólido? E um líquido pode virar gasoso? O gasoso pode virar líquido? E o sólido vira gasoso? E o gasoso pode virar sólido? Então, isso pode acontecer, a gente chama de mudanças de estados físicos. Ocorre pelo aumento ou pela diminuição da temperatura e pressão. Então, nós temos aqui um exemplo. Temos aqui o gelo. Quando o gelo derrete, vira líquido. Para o gelo derreter, virar líquido, tem que ter um aumento ou uma diminuição da temperatura? Tem que ter um aumento da temperatura. Então, quando eu coloco o gelo, tiro ele do congelador, deixo ele fora, vai ter um aumento da temperatura. Ele vai derreter, vai virar água líquida de novo. E quando eu pego essa água líquida e coloco no fogo, no canecão, com água, coloco para ferver, vai acontecer a vaporização. Essa água que é líquida vai virar vapor de água. Lembrando uma coisa, que vapor de água eu não consigo enxergar. Aquela fumacinha branca que eu vejo saindo do canecão, aquilo aí ainda é a água, são microgotículas de água em estado líquido ainda, tá? E para acontecer essa mudança do líquido para o gasoso, que eu chamo de vaporização, tem que ter um aumento de temperatura. O vapor, ele pode virar líquido de novo? Sim, é o que acontece no ciclo da água. Então, a água que está aqui evapora, sobe, chega até a atmosfera, onde a temperatura é muito baixa, uma diminuição da temperatura. Essa água, que está em forma de vapor, vai se condensar, ficar líquida novamente e formar as nuvens. Então, esse processo a gente chama de condensação. É quando o vapor de água entra em contato com uma superfície mais fria, condensa, virando líquido novamente. E o líquido pode virar sólido? Sim, quando eu coloco a água líquida
no congelador, vira gelo. Esse processo chama solidificação e ocorre com a diminuição da temperatura também. Há um processo chamado sublimação, quando o sólido vira gás, sem passar pela fase do líquido, tá? Um exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que a gente coloca na gaveta para matar barata, tá? E há também o gasoso virando sólido, que é ressublimação. Um exemplo, gelo seco. O que é gelo seco? É o gás carbônico congelado, tá bom? Os exercícios, então, questão 1. Levando em consideração o grau de agregação da matéria, a imagem abaixo, podemos dizer que os exemplos 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, na 1, as partículas estão bem juntas, bem agrupadas. Então, é sólido. Na 2, as partículas estão bem próximas uma das outras, né? Um pouco mais distante que a 1. Então, é líquido. E na 3, as partículas estão bem distantes uma da outra, que é estado gasoso. Então, qual das alternativas que é sólido, líquido e gasoso? Letra C. Dois. Se o ponto de fusão da água ocorre a temperatura de 0 graus Celsius, a 1 atm de atmosfera, pressão atmosférica, podemos afirmar que em uma temperatura de 25 graus Celsius, a água estará em estado... Então, o que é ponto de fusão? É quando o sólido se torna líquido. Então, se esse ponto de fusão é 0 graus Celsius, a 25 graus Celsius, a água está no estado líquido. Lembrando que o ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Em 100 graus Celsius, a água começa então a virar vapor. A água líquida vira vapor. 3. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos, que a gente acabou de ver, as mudanças de estados físicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Então, vapor de água virando líquido. Como que é? Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. É solidificação, fusão, vaporização ou condensação ou liquefação? Então, tem livro que usa o termo condensação e tem livro que usa o termo liquefação. Os dois é correto. Então, gasoso virando líquido é condensação. 4. Bolinhas de naftalina deixadas em lugares estratégicos para combate às traças, diminui o tamanho de sólido e se torna gasoso devido a... Então, sólido se tornando gasoso sem passar pelo líquido. Sublimação. Questão 5 é um pouquinho mais difícil, né? Então, observe. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Naftalina é sólida, vira gás. Então, é sublimação. Então, a resposta certa ou é a letra A ou é a letra B. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Água líquida vai virar gelo, então é solidificação. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. Líquido virando vapor, gasoso. Vaporização, né? Então, é evaporação. 4. Derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Sólido virando líquido. Sólido virando líquido, então é fusão. A resposta correta é letra A.
Continuando, nós vimos os modelos atômicos. Uma pergunta que tenta ser respondida até os dias de hoje é: do que as coisas são feitas? Qual a menor parte da matéria? Demócrito, tentando responder a esta pergunta, acreditava que todos os materiais possuiriam uma menor parte, que seria indivisível, e chamou de átomo, que significa não tomos divisões, onde você não consegue mais dividir. Modelo atômico de Dalton. Em 1808, Dalton propôs a teoria do modelo atômico, onde átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, dando origem ao modelo de uma bola de bilhar. Então, hoje a gente sabe que o átomo não é assim, mas foi um dos primeiros modelos que surgiram, modelo atômico de Dalton. Então, ele imaginava como se fosse uma bola, uma esfera maciça, tá? Depois de algum tempo, veio o modelo atômico de Thomson. Thomson descobriu os elétrons, que são partículas dos átomos que têm carga elétrica negativa. O modelo atômico de Thomson parecia como um pudim ou um bolo de passas. Então, quando você falar de bola de bilhar, você lembra de Dalton. Quando você falar de pudim ou bolo de passas, você vai lembrar de Thomson. Então, ele viu que havia cargas negativas, que ele deu o nome de elétrons, e positivas. Daí veio o modelo atômico de Rutherford. Por meio dos resultados de experimentos realizados por ele percebeu que, na verdade, o átomo não seria maciço, como propôs os modelos de Dalton e Thomson. Veja o que ele propôs. O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. E a eletrosfera é uma região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Essa é a representação, então, do modelo de Rutherford. Então, essa imagem aqui, ó, modelo que parece lá um pudim de passas. De quem que é? É do Thomson. Questão 2. A imagem abaixo se refere a que modelo atômico que a gente acabou de ver? Que tem lá o núcleo e a eletrosfera. É o modelo atômico de Rutherford. E esse modelo atômico, né, é de Dalton. Parece uma bola de bilhar. O que é o átomo? O átomo, então, é a menor unidade da matéria. Continuando, então, os modelos atômicos, tem aqui o último modelo atualmente aceito, que é o modelo atômico segundo Rutherford Bohr, o modelo atual. O átomo, então, ele é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós encontramos o quê? Olha aqui a imagem embaixo. Os prótons com carga elétrica positiva e nêutrons sem carga elétrica. E a eletrosfera, região que está em volta desse núcleo, tem elétrons com carga elétrica negativa, que circulam em camadas eletrônicas. Ao todo, são 7 camadas. Nós iremos ver futuramente. O átomo é eletricamente neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, se o núcleo do átomo existir 10 prótons, da eletrosfera também terá 10 elétrons. É muito importante vocês entenderem isso, para entender depois número atômico e número de massa. Então, o átomo, se ele tiver 20 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 20 elétrons. Mais 20 prótons, menos 20 elétrons, dá o quê? 0. Por isso que a gente fala que ele é eletricamente neutro,
tá bom? Então, número de prótons, a quantidade que ele tiver de prótons é a mesma quantidade que ele vai ter de elétrons, tá? Aí tem um vídeo muito legal, né, quer que eu desenhe, falando sobre os modelos atômicos ao longo da história. Espero que vocês tenham assistido. Vamos lá. Partículas que se encontram no núcleo. No núcleo tem duas partículas. Qual que tem carga elétrica positiva? São os prótons. 2. Partículas que se encontram na eletrosfera e possuem carga elétrica negativa. São o quê? Os elétrons. 3. Partículas que se encontram no núcleo e não possuem carga elétrica. São os nêutrons. 4. Se um átomo possui no seu núcleo 20 prótons, podemos afirmar que ele possui quantos elétrons ele vai possuir na eletrosfera? Se ele tem 20 prótons, então ele vai possuir 20 elétrons. Continuando aí, então. Número atômico. Bastante aluno ficou com dúvida nesse conceito aí, número atômico, número de massa. Então, o que é o número atômico? Refere-se à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Número de prótons, lembrando que os prótons são aqueles que têm carga elétrica positiva. Lembrando que o átomo é eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tiver 20 prótons, eu tenho 20 elétrons. Então, se um átomo possui número atômico, que eu represento pela letra Z, eu não vou ficar escrevendo número atômico, eu escrevo Z, é igual a 20, então podemos dizer que o número de prótons desse átomo é 20. E quanto que vai ser de elétrons? 20 também. Então, a fórmula do número atômico é essa, Z é igual a P. Número atômico é igual à quantidade de prótons. P representa prótons, E representa elétrons e N representa nêutrons. O que é número de massa? Número de massa refere-se à quantidade de prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, eu vou somar prótons mais nêutrons. Então, se o átomo possui 20 prótons e 23 nêutrons em seu núcleo, seu número de massa vai ser igual a 43. Eu vou ter que somar 20 mais 23, vai dar 43. Podemos representar pela seguinte fórmula: A é igual a P mais N, ou A é igual a Z mais N. Então, número atômico não é igual ao número de prótons, por isso que eu posso substituir pelo Z. Daí tem a fórmula aí, porque às vezes o exercício, ele dá um número de massa, dá a quantidade de prótons, ele quer saber nêutrons. E às vezes ele dá a quantidade de nêutrons, o número de massa, e ele quer saber prótons, tá bom? Vamos então aos exercícios. Se o número atômico Z de um átomo é 76, podemos afirmar que esse átomo possui 78 prótons? Não, o número atômico é 76, então vai ter 76 prótons. 76 nêutrons? Não, é a letra C, 76 prótons. E quantos elétrons ele vai ter? 76 também, porque a mesma quantidade de prótons é igual a de elétrons. Questão 2. Um átomo possui 35 prótons e 40 nêutrons. Seu número atômico, Z, e número de massa são... Então, como que eu sei o número atômico? Quantidade de prótons. Quantos prótons tem? 35. Como que eu sei o número de massa? Número de massa, a letra A, eu tenho que fazer prótons mais nêutrons. 35 mais 40. Então, a resposta correta é a letra B. Número atômico igual a 35 e número de massa igual a 75. 3 é um pouquinho mais difícil.
Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12, eu tenho 12 nêutrons, e o seu número de massa é igual a 30, então eu dei o número de massa, eu quero saber qual é o valor do número atômico desse elemento. Então, eu tenho que fazer 30 menos 12, vai dar quanto? 18. 4. Quantos nêutrons possui o átomo cujo número atômico é 20 e o número de massa é 40? Como que eu faço? Para calcular, eu faço A menos C. 40 menos 20 dá 20. 5. Um determinado átomo apresenta 36 elétrons e 58 nêutrons. A partir dessas informações, marque a alternativa que apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente, desse elemento. Então, se eu tenho 36 elétrons, eu vou ter quantos prótons? 36 prótons também. O número atômico não é a quantidade de prótons? Sim, então Z, a resposta vai ser 36. Então, ou é a letra A ou é a letra B. E como que eu sei o número de massa? Eu tenho que somar 36 mais 58 nêutrons. Então, quanto que vai dar aí? 36 mais 58. Então, a resposta certa é letra A, tá bom? O número atômico é igual a 36 e o número de massa é igual a 94.